Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Carina Branco. São 17 horas em Paris, 18 horas em Kiev. A marcar a atualidade desta sexta-feira, 4 de março, a NATO garante que não vai mandar aviões nem tropas da Aliança Atlântica para a Ucrânia. Mais de 1.200.000 pessoas já fugiram da Ucrânia em 9 dias. Europa fora, multiplicam-se as iniciativas solidárias para ajudar os deslocados. Em França, o primeiro-ministro anunciou a suspensão do passe de vacinação e o fim do uso obrigatório de máscara, salvo nos transportes, a partir de 14 de março. Estes e outros títulos a desenvolver no bloco informativo com o controle técnico de Mussal Chili, e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. A NATO rejeitou hoje a criação de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, algo que tinha sido solicitado pelo governo ucraniano. Jens Stoltenberg, o secretário da NATO, garantiu que a Aliança Atlântica não vai ter aviões a atuar na Ucrânia e que também não vai haver tropas da NATO no território ucraniano. O secretário-geral da NATO também condenou a irresponsabilidade da Rússia após o ataque contra a central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa. Ao 9º dia da invasão russa à Ucrânia, os soldados russos tomaram o controle desta central nuclear depois de a terem atacado, mas a Agência Internacional de Energia Atómica diz que não há fuga radioativa. Reportagem de Vasco Gandra, em Bruxelas. A NATO condena o que diz ser a brutal invasão da Ucrânia por parte da Rússia e manifesta a sua solidariedade aos ucranianos e às suas forças armadas. A Aliança diz que este não é um conflito nem uma guerra da NATO, mas que também tem o compromisso de defender os seus membros em caso de necessidade. A organização tem reforçado, por isso, a defesa no seu flanco leste. O secretário-geral da Organização Atlântica diz temer que os dias que aí vêm sejam piores, em termos de mortes, sofrimento e destruição, à medida que as forças armadas russas trazem armamento mais pesado e continuam os seus ataques por toda a Ucrânia. Jens Stoltenberg também manifesta preocupação com o ataque russo, na noite passada, que provocou um incêndio na maior central nuclear da Europa. Os aliados mostram preocupação com o possível alastramento e efeitos da guerra na Ucrânia sobre a integridade de outros países, como a Moldova. A NATO diz que a relação com a Rússia mudou fundamentalmente, mas mantém o compromisso de canais diplomáticos abertos para evitar uma escalada. Vasco Gandra, Bruxelas, RFI. E o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, presente na reunião da NATO, afirmou que a Rússia violou todos os princípios do direito internacional ao invadir a Ucrânia e que também está a desrespeitar as regras da guerra com ataques indiscriminados contra civis. Em particular, a condenação do facto de a Rússia não estar a respeitar as regras da guerra, que é uma atividade humana que também está sujeita a regras. Não só esta é uma guerra ilegítima, é um ato de agressão, é um ato que viola todos os princípios do direito internacional aplicável, como as autoridades russas estão a conduzir ataques indiscriminados contra civis, contra instalações civis e também contra instalações que, pela sua natureza, podem ser atacadas e atingidas, podem provocar insegurança. As palavras do ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, num som do nosso correspondente em Bruxelas, Vasco Gandra. O ministro português apontou ainda que Portugal está entre os 29 países que solicitaram ao procurador do Tribunal Penal Internacional que sejam investigados indícios bastante fortes de crimes de guerra durante a ofensiva militar russa na Ucrânia. Este fim de semana é esperada uma terceira ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A informação foi avançada por um dos enviados ucranianos às negociações. Berlim também adiantou que o chanceler Olaf Scholz falou com Vladimir Putin, que lhe teria assegurado que as negociações seriam retomadas exatamente no fim de semana. As duas primeiras reuniões entre a Rússia e a Ucrânia não conseguiram parar os combates, mas vão abrir corredores humanitários para os civis. 1.200.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças, já deixaram o país, de acordo com a ONU. 5 caminhões de ajuda humanitária deixaram esta semana Portugal
Portugal rumo à fronteira polaco-ucraniana para ajudar os refugiados que fogem da guerra. A empresa de transportes portuguesa Torrestir viabilizou o projeto. Eduardo Santos, gestor de Grandes Contas, conta-nos em que consiste esta ajuda em prol dos deslocados. Desde roupa, medicamentos e depois bens alimentares. No último caminhão já estávamos a incidir mais sobre leite, água, fraldas. Posso também adiantar que este processo teve também aqui uma comunicação muito estreita com a Embaixada da Ucrânia em Lisboa, que também, a partir do momento que soube da iniciativa, predispôs-se também a ajudar em qualquer questão que necessitássemos, nomeadamente depois em termos logísticos, já perto da Ucrânia, documentação, etc. E agora a vossa meta é chegar a território da Ucrânia, um país que está em guerra, ou vão ficar-se pelos países limítrofes? Não, os países limítrofes, porque efetivamente neste momento há questões de segurança muito particulares, não é, e sensíveis. As rotas dos caminhões estamos a fazer até perto da fronteira da Ucrânia, na zona da Polónia, portanto mais próximo da zona de Lviv, na Ucrânia. É onde também está a concentrar o maior número de refugiados neste momento que saem da Ucrânia. Eduardo Santos, da empresa portuguesa Torrestir, envolvida na onda de solidariedade com os ucranianos. O município de Braga, no norte de Portugal, prepara-se para acolher no final desta semana 45 refugiados. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, explica a iniciativa. Na verdade não vão ser 30, vão ser 45 refugiados ucranianos. Ao longo dos últimos dias conseguimos sinalizar mais 15 pessoas e, portanto, o número já subiu em mais de 50%. E esta iniciativa surgiu desde logo por uma relação histórica que Braga tem com a comunidade ucraniana. Nós temos no nosso concelho, de há vários anos esta parte, quase 800 cidadãos perfeitamente integrados na nossa comunidade, que vivem, obviamente, com especial angústia esta situação no seu país e que nos pediram algum apoio para poder transportar para Braga algumas pessoas, seus parentes, numa primeira linha, que estavam já do lado da fronteira polaca, fora da Ucrânia. A iniciativa começou com este repto, acabou por ser alargada com o envolvimento de muitas instituições e acabamos por conseguir, digamos, formatar esta missão com este resultado, que esperamos bem sucedido daqui a 3 dias, quando chegarem a Braga, de trazer estes 45 cidadãos para a nossa cidade. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, entrevistado por Stephanie Palma e que pode ouvir daqui a pouco no espaço convidado. Gabu 103.6 FM. Em França, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou esta quinta-feira a suspensão do certificado de vacinação e o fim do uso obrigatório de máscara, salvo nos transportes públicos, a partir de 14 de março. Esta quarta-feira, o número de novos casos de Covid-19 em França era de 53 mil, contra mais de 70 mil há uma semana. Miguel Martins. A partir de 14 de março, a máscara deixa de ser obrigatória nas lojas e empresas de França, bem como nos estabelecimentos de ensino. Este acessório, imprescindível há quase 2 anos, mantém-se, porém, nos transportes públicos devido à promiscuidade durante mais algumas semanas, anunciou o ministro da Saúde, Olivier Véran. Quem se deslocar a centros de saúde e hospitais, lares de idosos ou de deficientes frágeis terá também que usar máscara. Por outro lado, nestes estabelecimentos continuará a ser exigida a apresentação de um certificado de saúde, ou seja, o certificado de vacinas e ou um teste negativo de Covid. Ao pessoal de saúde continua-se também a exigir a obrigatoriedade da vacinação. Fica assim suspensa a obrigatoriedade do certificado de vacinação para aceder, nomeadamente, a bares, restaurantes, cinemas, teatros, ginásios ou discotecas. A melhoria da situação de saúde, nomeadamente a redução do número de casos diários de Covid-19, tem levado à baixa do número de internados nos cuidados intensivos, 2.329 nesta quinta-feira, ou seja, uma redução semanal de cerca de 400 a 500 doentes. E no Paquistão, pelo menos 56 pessoas morreram num atentado esta sexta-feira numa mesquita xiita de Peshawar, no noroeste do país, e há cerca de 200 feridos. O Paquistão tem assistido ao regresso dos talibã paquistaneses, motivados pela chegada ao poder dos talibã no Afeganistão em agosto do ano passado. E é o ponto final neste jornal. Já a seguir, continuo connosco na segunda parte da nossa emissão.